Senhoras, senhores, jovens, irmãos de ideal espírita, a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e por todo sempre. É sempre uma grata satisfação estar de volta a essa casa, falando sobre doutrina espírita, falando do Mestre Jesus, e hoje especificamente falando das leis morais. Quando o homem inicia a sua trajetória naquilo que a antropologia começa a intitular de civilização organizada, inicia-se os primeiros códigos legislativos a fim de regular a existência da humanidade. É bem verdade que alguns desses códigos sempre serviram para manter um determinado grupo de homens sobrepujando-se a outros, inclusive o que leva ao célebre filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau a afirmar que a partir do momento em que o primeiro homem traça o primeiro limite e estabelece essa terra é minha, a partir daí inicia-se todos os conflitos. Antagonicamente a essa ideia de legislações e de organizações, as teorias anárquicas, o próprio comunismo idealizado pelo Marx, trabalha com uma outra vertente, com uma outra forma de pensamento organizacional, sem a necessidade de um conjunto de leis que regem a vida humana. Porém, segundo um filósofo do século XVI, Thomas Hobbes, em seu livro Leviatã, se não existissem as leis e o Estado, a humanidade entraria em um profundo caos e desordem. Então, filosoficamente, o homem tenta compreender a sua existência a partir da sua própria compreensão e da compreensão das leis que regem a existência do próprio homem. O primeiro código legislativo escrito, pelo menos o mais completo, até porque existe um código sumeriano que antecede o código de Hammurabi, mas o código mais completo escrito encontra-se na antiga Mesopotâmia, mais precisamente na região da Babilônia, que era comandada à época por um monarca de uma legislação teocrata chamado Hammurabi. Hammurabi baseia-se em uma série de leis ou direitos consuetudinários e constrói um conjunto de narrativas, de punições, de obrigações para todo o povo que habitava aquela região. Então, os amoritas, quando iniciam o seu processo expansionista e dominam toda a região do atual Iraque, inicia uma nova perspectiva no que tange a compreensão da lei e do direito. A lei básica de Hammurabi baseava-se na mesma perspectiva da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Fazendo uma análise mais apurada dessa perspectiva, Hammurabi deu um salto do ponto de vista da legalidade e do direito. Antes do Código de Hammurabi, a perspectiva do direito estava pautada sempre na vingança. Então, se alguém cometia algum ato criminoso, aquele que sofria ou as autoridades vigentes infligiam àquele que estava em delito uma pena muito maior, porque o objetivo não era a aplicação da justiça, e sim a vingança. A perspectiva do direito, então, nesse primeiro momento, estabelece uma perspectiva de uma igualdade do ato com a punição. Então, se o indivíduo machucasse alguém, seria machucado. Se ele construísse uma casa, a casa foi mal feita por falta de planejamento, e essa casa tivesse algum dano,
e esse dano tivesse ferido a alguém da casa, o mesmo integrante da sua família sofreria o mesmo dano. Se ele cegasse o escravo de alguém, seria cego o seu escravo. Obviamente que nós ainda olhamos assustados com o rigor do Código de Hammurabi, mas nós também sabemos que as punições eram relativas à condição socioeconômica daquele que o ato cometia ou era cometido. Ou seja, nenhuma diferença para com a justiça dos tempos contemporâneos. A perspectiva é absolutamente a mesma dentro da falha do processo de observação da virtude e do direito. Contudo, quando nós entramos na perspectiva do ser espiritual, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, os imortais, ao serem questionados por Kardec onde estavam gravadas as leis de Deus, e os imortais afirmam sem nenhum tipo de temor que as leis de Deus estavam gravadas em nossa consciência. Ou seja, nós já temos plena convicção daquilo que somos, daquilo que devemos fazer, daquilo que não devemos fazer. E tudo aquilo que nós fazemos, o fazemos por uma perspectiva de escolha. Porque se as leis se encontram gravadas na nossa consciência, basta estarmos atentos às nossas informações psíquicas àquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Porém, é inevitável que nós sejamos influenciados pelas questões éticas, morais e culturais de determinado período. Afinal de contas, o próprio desenvolvimento da humanidade, pautada na lei do progresso, está diretamente vinculada a essa perspectiva. Quanto mais nós avançamos do ponto de vista moral e intelectual, mais nós conseguimos avançar do ponto de vista consciencial. Porque quando a sociedade ela se encontra ajustada dentro do seu código ético e moral, dificilmente as leis conscienciais serão burladas. Então vamos para 2 exemplos civilizacionais apenas para ilustrar a nossa teoria. Um amigo indo em uma viagem para a Noruega e para a Alemanha, ficou assustado com 2 coisas que ele viu. Primeiro, quando ele foi pegar o metrô na Noruega. Várias catracas, com aquele mesmo formato que nós conhecemos aqui no Brasil, sem nenhum segurança, a não ser pessoas para dar alguma informação. E entre todas as catracas, a última era uma catraca livre, destinada a pessoas que estivessem sem dinheiro, desempregadas, ou que foi assaltada, ou qualquer coisa nesse sentido. Era uma catraca para que a pessoa pudesse voltar para casa emergencialmente. Então, ele pergunta a um amigo do país por que as pessoas, tendo aquela catraca livre, que não era necessário pagar, sem nenhum tipo de fiscalização, não passavam por aquela catraca e economizavam o dinheiro. Na contralógica do pensamento do meu amigo, eles disseram, mas por que eu vou passar pela catraca livre se eu tenho dinheiro? Qual é o sentido disso? Ele inverte o sentido lógico de nós brasileiros. Mas o caso mais grave ainda é na Alemanha. A Alemanha arrasada por 2 guerras. A Primeira Guerra Mundial, ela foi arrasada, teve que pagar as sanções do Tratado de Versalhes, reequipou-se, implementou um sistema nazista, entra numa outra guerra, é destruída, dividida,
passa até a década de 80 dividida entre 2 países, mas investiu profundamente em educação. Lá na Alemanha não tem nem catraca. A pessoa dentro do metrô pega o seu ticket e passa em um local apropriado para isso. E não tem nenhum tipo de fiscalização. E as pessoas fazem isso sem precisar ser fiscalizadas. Vamos voltar para a ótica do brasileiro. Ainda no nosso processo de observação ética e moral e consciencial. Vamos imaginar que nós tivéssemos uma catraca livre. Pouquíssimas pessoas iriam pagar. As filas da catraca livre seria quilométrica. E se tivéssemos então na Alemanha que passar o ticket dentro do metrô já transportando, aí seria pior ainda. Porque nem fila tem, nem fiscalização tem. Então, obviamente, iríamos burlar a liberalidade. Onde é que está escrito na Alemanha que as pessoas tinham que passar o ticket? Na estrutura ética e moral da civilização. Aonde está escrito no Brasil que nós não devemos fazer a mesma coisa na ética e moral, ou na falta de ética, ou na falta de moral do povo em sua ampla maioria, que está acostumado a vivenciar um processo de tentar tirar vantagem em tudo, sem entender que, na verdade, nós não tiramos vantagem em nada. A perspectiva, então, de uma sociedade na qual os valores éticos e morais eles transcendem essa perspectiva, nós vamos compreender que tudo passa pelo próprio indivíduo entendendo qual é a sua função enquanto indivíduo. É a primeira perspectiva. Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, eu gosto sempre de dizer que é um dos livros mais difíceis que eu tive a oportunidade de ler. Eu acho que eu entendi isso, me achando muito intelectual, 0,2%. Exagerando, só para ter um dado matemático. Mas algumas coisas do livro me marcaram profundamente, principalmente quando ele fala dos 3 estágios do desenvolvimento consciencial do indivíduo. O primeiro desses estágios é o nosso automatismo. São as coisas que nós fazemos de forma automática, muitas vezes sem pensar. Apenas fazendo, são os atos condicionados. Chico escreve isso na década de 40, década de 50. Recentemente, a ciência faz uma pesquisa maravilhosa sobre o cérebro. Eu entendo muito menos ainda de neurociência, mas alguns dados eu consegui armazenar e vou repassá-los para vocês. O nosso cérebro toma uma decisão para a gente cerca de 10 segundos antes da nossa consciência disso. Então ele toma a decisão antes que a gente tenha consciência de que foi tomada. Aí nós pensamos, mas como é possível? Como é que o cérebro toma uma decisão sem que eu saiba que eu estou tomando essa decisão? Atos condicionados. Reflexo. Vamos para um exemplo para ilustrar o que eu estou dizendo. Muitas das vezes, nós estamos tão adaptados a fazer a mesma coisa, e nós repetimos, e repetimos, e repetimos, e repetimos, que se nós não prestarmos atenção, vamos continuar repetindo. Quem nunca pegou um caminho errado num dia de folga e foi parar no trabalho? Pegou um automóvel, deslocou-se para um lugar, distraiu por algum instante e seguiu um caminho, e aí do nada você fala, onde é que eu estou indo? E você se lembra que você não é dia de trabalho. Ato condicionado. A mesma coisa se dá quando nós entendemos quais são 2 funções prioritárias do cérebro. O cérebro quer nos livrar da dor e do sofrimento. Então, tudo aquilo que nos causa dor e sofrimento,
o cérebro tenta nos evitar para que nós tenhamos dor e sofrimento. Vou dar um outro exemplo. Quem não gosta de ler, não tem o hábito da leitura, abre um livro e sente um sono profundo. Aí muitos vão dizer, é o meu obsessor. Ele não quer que eu leia. O obsessor não está nem preocupado com isso nesse momento, porque ele sabe que você não gosta de ler. Ele não está preocupado com você, com essa falha moral sua, porque ele já sabe que você não gosta, então ele não precisa lhe dar sono. O seu cérebro faz isso por você, porque você não gosta. Mas quando nós adquirimos o hábito de leitura, o processo passa a ser inverso, quando a leitura passa a ser um ato prazeroso. E aí se você pega um livro para ler, a depender do livro, você não vai ter sono, você vai ficar ligado no livro, querendo saber o que vai acontecer no final, e aí você vai virar à noite. Ou então você dorme um pouco e sonha com o livro, acorda para terminar de ler. A relação de satisfação e prazer, ela muda. Então nós condicionamos. É por isso que os educadores vão dizer, na hora de estudar, nunca estude na cama. Cama é lugar de dormir. Na hora de estudar, procure um lugar que você costuma estudar sempre, para condicionar seu cérebro. Estou partindo só do campo material. Vamos para a questão espiritual. Nós somos espíritos imortais, que tivemos inúmeras vidas anteriores. E nessas vidas tomamos os mais diversos atos, fizemos as mais diversas ações. Fizemos coisas boas e coisas ruins. Condicionamos muitas vezes a fazer coisas ruins. Automaticamente, nessa encarnação, vez por outra, nós vamos cometer a mesma coisa. Porém, quando nós passamos para o segundo estágio, que saímos do automatismo, entramos na reflexão, são as conquistas que nós começamos a angariar nessa vida, que André Luiz chama de consciente. É o momento em que nós aproveitamos as nossas conquistas e vamos reflexionar sobre as coisas. Então, antes de tomar uma decisão, nós pensamos. Antes de agir de forma abrupta, nós avaliamos. Quando começamos a sentir sono, vamos mudar de posição, porque eu preciso realmente fazer isso. Então, nós começamos a angariar as conquistas e transformar essas conquistas em ações. E esse é um dos processos mais interessantes, porque são as conquistas diárias e cotidianas. Para elencar essas conquistas diárias, eu queria apenas dar um exemplo elucidativo e aproveitar a ausência dele para poder falar. Eu tenho um filho de 13 anos que é uma figuraça. E como todo menino de 13 anos, é um menino de 13 anos. E ele não gosta, em determinados momentos, de vir para o centro, principalmente domingo de manhã. Porque ele quer ficar até de madrugada assistindo TV, ou assistindo anime, ou qualquer coisa do tipo. E ele quer acordar tarde por conta disso. Eu falei, você pode ficar até de madrugada, mas você vai acordar cedo. Aí um desses dias, em que eu vou acordá-lo para ele, fala assim, pai, eu não quero ir para o centro, eu quero ser diagnóstico. E eu então entendi o que ele queria dizer, mas dei de desentendi. Falei, você quer ser House? Para quem não conhece, House é um médico de uma série de TV que é diagnosticador. Você quer ser diagnosticador? Não, pai, eu quero ser diagnóstico. Falei assim, você quer ser agnóstico. Bom, primeiro você tem que aprender o que é isso. Até você aprender o que é, você vai levantar, vai tomar banho e vai para o centro. Quando você aprender o que é ser um agnóstico, aí sim você vai poder ir para o centro, ou não ir para o centro. Ou seja, ele ainda não tem consciência do que ele quer. Ele estava aqui o tempo todo, mas em determinado momento ele não tem consciência disso. Se em algum momento ele quiser sair e se tornar agnóstico, é um direito dele. A liberdade, é o livre-arbítrio do mesmo. Não sofrerá nenhuma opressão da minha parte nesse sentido. Mas primeiro ele tem que compreender o que é, tem que transformar aquela curiosidade, que naquele momento para mim é preguiça, transcrever isso de fato em compreender aquilo que ele quer ser. São as nossas conquistas contemporâneas. Nós então precisamos ter consciência daquilo que nós queremos, transformar o que nós queremos em ação
e referendar isso diariamente e constantemente em uma vigília constante. Voltando um pouco no tempo, um certo Messias, barbudo, cabelo comprido, conhecido por Jesus, já havia nos dito a esse sentido em outras palavras: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Esteja atento. Escute a si. Ore. Porque quando nós oramos, nós fazemos conexão com o alto. Nesse momento, a nossa consciência, as leis que estão gravadas em nós, elas vão ser trazidas à tona e vão nos direcionar o caminho. E essa é uma prática que poucos de nós temos diariamente e constantemente. Eu me lembro muito de Hermínio quando falo sobre isso, no livro Diálogo com as Sombras. Em uma das passagens mais belas da obra, ele encontra um antigo adversário. O adversário ouve o que ele tem a dizer, ironiza, mas logo você me dando lição de moral. Eu conheço você. Eu sei quem é do seu passado. Nós somos comparsas em tantas outras coisas. Logo você me dando lição de moral. Eu vou então te acompanhar para ver se você é isso tudo que você está dizendo. Passado um tempo ele volta gargalhando de Hermínio, dizendo: mas como você é covarde. Você passa o tempo todo em prece. Eu tento lhe influenciar, você desequilibra, você ora. Você passa por uma irritação, eu espero que você volte a ser aquele indivíduo que eu conheço e você ora. Você não tem vergonha de ser tão covarde, não o tempo todo vai recorrer aos bons espíritos para poder lhe apaziguar. E aí Hermínio dá uma das lições mais belas da obra. Compreendo e sei que sou fraco, que ainda estou distante de ter certeza das minhas próprias convicções. Mas tenho certeza de uma coisa: se eu trabalhar arduamente, com o apoio dos meus irmãos imortais, com o apoio de Jesus, com o apoio de Deus, eu hei de vencer, passo a passo, dia a dia. E aí faz uma das passagens mais belas do livro, convida esse irmão à oração, que há tanto tempo não orava, e como o filho pródigo se reencontra com Deus em prece, em que os três, em um pranto profundo, choram copiosamente. A mãe desencarnada, o obsessor perdido que se reencontra, e Hermínio que se reencontra consigo e com o antigo adversário. Então nós percebemos que naquele momento ele já havia interiorizado que precisa seguir no seu processo evolutivo de desenvolvimento enquanto indivíduo. E finalmente, o terceiro estágio são o estágio das nossas aspirações superiores. Todos nós nascemos com um propósito: a evolução moral e intelectual. Esse é o nosso propósito básico. E nós então poderíamos perguntar mais uma vez: por que Deus não nos fez perfeito? Ele já poderia ter criado um mundo perfeito, harmônico, completamente equilibrado, em que todas as pessoas fossem boas. Mas e daí? Qual o mérito disso? Deve ser tedioso, cansativo, insosso. Tudo pronto, tudo arrumado, sem nenhum mérito, sem nenhuma conquista, sem nenhum trabalho. A eternidade inteira de ócio. E não o ócio grego, o ócio contemporâneo. Não fazer nada. Não é muito mais meritoso quando nós conseguimos uma vitória pelo nosso próprio esforço? É como terminar uma monografia na universidade. Quando você termina e você vê o trabalho pronto, apesar de todas as pancadas do nosso orientador, você olha para o trabalho e fala: terminei. E nós recebemos então um diploma e ficamos felizes com o nosso trabalho, com o nosso esforço.
e aprendemos, porque quando fazemos a pós, não temos mais tanta dificuldade no caminho. Tem no processo, na conclusão, mas nós já aprendemos com os erros anteriores, não cometeremos os mesmos erros. Então essas aspirações, elas nos impulsionam no nosso processo evolutivo, no nosso processo de desenvolvimento enquanto ser humano. Então nós precisamos estar sempre atento a essa perspectiva que nos impulsiona, para que nós possamos avançar enquanto espíritos. E para isso nós temos que ter uma convicção, que tem que ser clara, efetiva. Nós somos espíritos imortais. Essa dúvida ela não pode parar em nenhum minuto para que nós possamos ouvir essa voz que está oculta em nós. Então, se nós tivermos essa certeza absoluta da imortalidade da alma, aí as coisas fazem sentido. Mas se partirmos de uma proposta simplesmente materialista, essa perspectiva ela deixa de existir. Então, para que eu vou fazer o bem se não me resta nada? Ou então, eu vou fazer o bem porque eu acho que eu devo fazer o bem. Então, nós já transcendemos a perspectiva do egoísmo ou do medo. Tendo alguma coisa ou não, eu sei que devo fazer o bem. Nós já interiorizamos a mensagem. Já conseguimos compreender a necessidade de fazer o bem. Todos os grandes espíritos que vieram à Terra, a maioria deles no campo religioso, eles vieram e apresentaram propostas exatamente apresentadas por Jesus ou por outros espíritos superiores. Sempre na mesma perspectiva, fazer o bem incondicionalmente. E não fizeram grandes coisas do ponto de vista material, se nós pensarmos no globo. Mas o que fizeram foi tão efetivo que marcou. Foi tão incisivo que gerou frutos. Vamos imaginar os milhões de pessoas que vivem na miséria em todo mundo. Nós pensamos em uma pessoa que de repente atenda 30 mil. Do ponto de vista quantitativo é muito pouco. Porque ainda existem milhares de pessoas famintas e miseráveis. Mas 30 mil não estão mais. Apesar de ser um trabalho pequeno, ele é efetivo e ele se amplia porque mais pessoas vão fazer absolutamente o mesmo. Estava vendo uma propaganda do Médicos Sem Fronteiras, ou dos Médicos Sem Fronteiras. Eu fico sempre imaginando, porque o médico geralmente é uma profissão pomposa ainda, de destaque na sociedade, no Brasil então mais ainda. Me lembro de uma passagem da vida do revolucionário Che Guevara, que uma mulher foi visitá-la, sem fazer nenhuma apologia, foi visitá-lo para ser atendida, e ele então perguntou: minha senhora, o que é que você tem? E ela disse: eu vim conhecer um médico. Eu nunca vi um, queria saber como é que era. E milhares de pessoas se deslocam de seus países e vão para áreas de guerra, áreas de conflito, áreas de miséria, áreas de epidemia, sem ganhar absolutamente nada, anônimos, porque muitos não são conhecidos, são figuras anônimas, desconhecidas, e eles seguem para lá para fazer o bem em prol do ser humano. E esses entenderam a proposta de desenvolvimento do espírito dentro do seu progresso espiritual e moral. E esses compreenderam essa relação e se dedicam ao próximo e não se preocupam se vão ganhar alguma coisa com isso. Curiosamente, muitos deles são ateus. Não acreditam em Deus, mas são muito mais teístas do que muitos cristãos.
São muito mais lúcidos na prática do bem do que muitos outros religiosos que tentam impor a sua verdade ao outro. Falta de caridade. Não compreensão da lei divina. Geralmente os grandes líderes não tentam impor a sua convicção religiosa. Os grandes líderes religiosos, obviamente. Eles fazem as coisas. E as pessoas os seguem porque inspiram. Esse é o verdadeiro líder. Perceba Jesus, a não ser os 12 apóstolos que ele convida pessoalmente, ex abrupto, segue-me. Todos os outros foram seguidores quando viram as suas ações. Ouvi dizer que existe um homem que não só prega com as palavras, mas com ações. E aí ele dividiu a história do mundo, do ponto de vista de ação benfazeja e benevolente. E em várias passagens do Novo Testamento, tanto no Evangelho oficial como nos apócrifos, nós vamos perceber Jesus em constante processo de oração. Ele disse vigiai e orai para não cair em tentação. Então ele estava em constante vigilância e oração, para justamente estar em comunhão com o Pai e não se deixar levar pelas impressões das coisas que estavam no mundo. Ao ponto dele ter dito, eu, Jesus, vim ao mundo e venci ao mundo. Vença-o, vocês também. Então, quando Jesus faz essa exortação, nós devemos compreender que tudo o que acontece na terra, ela segue um cronograma espiritual. Mas vamos então compreender a relação atual da humanidade. Nós somos hoje 7 bilhões de pessoas. Um pouco mais do que isso. A capacidade máxima do planeta é de 10 bilhões. Mais do que isso já é o caos. Pronto. São 7 bilhões de espíritos encarnados em um mundo de provas e expiações. Provando e expiando. 7 bilhões de pessoas. Em um momento de transição planetária. Que o planeta está passando por uma mudança. Como é que vai ter tranquilidade? Para imaginar isso é muito simples. Você vai fazer uma mudança de casa. E você convidou todos os seus amigos para te ajudar. Mudança é sempre um caos. Primeiro você vai perceber o tanto de coisa que você tem que não serve. E que mesmo assim a gente transporta. Que vai que tira todas aquelas coisas do famoso quarto da bagunça, que o nome já diz quarto da bagunça. Faz uma outra bagunça e leva toda essa bagunça para uma casa nova, onde você vai ter que organizar toda essa bagunça, que você vai passar anos e tem coisas que você nunca vai tirar daquela caixa. Porque não vai dar tempo. Então, até organizarmos o caos demanda um certo tempo. E aí nós vamos entender algumas coisas pontuais. Os extremos. Então, nós temos a tecnologia e tem as pessoas que são contra a tecnologia. Nós temos as lutas pelas liberdades e as pessoas que são contra as liberdades. Nós temos as conquistas individuais e tem pessoas contrárias a essas conquistas individuais. Nós temos novos nazistas, novos fascistas, que emergem novamente querendo impor a sua ideia através da força. E, obviamente, que são todos os espíritos que viveram nos mais diversos períodos que se encontram agora na Terra, nessa fase, e deve assim acontecer. E aí nós vamos ficar estarrecidos com algumas coisas. E aí eu pergunto, isso é ruim? Mais ou menos. Que bom que nós ficamos estarrecidos. Porque em outra época íamos fazer parte dos grupos
da intolerância, da violência, da agressividade, do rancor, do ódio, de querer incinerar o outro. Hoje nós já lutamos para que isso não aconteça. Avançamos. A nossa consciência já se encontra num outro estágio. Já amadurecemos em outras perspectivas. Progredimos. Trabalhamos. Então nós estamos seguindo o percurso que nos é direcionado. Obviamente, distante da perfeição. Porque atingir a perfeição é algo que nós não iremos conseguir nunca. A perfeição pertence apenas ao Criador. Então nós pensamos, mas nós não vivemos uma lei de progresso, de perfeição, busca por uma perfeição, sempre essa perfeição ela é infinita, então um dia não chegaremos a Deus? Durante muitos anos eu demorei bastante para compreender isso. Mas uma aula de matemática, um professor me salvou. Quando ele falava de uma reta chamada reta assíntota. A reta assíntota é uma curva que ela se aproxima infinitamente da reta x, sem nunca tocá-la. Quanto mais ela avança, mais ela se aproxima, mas ao mesmo tempo está infinitamente distante, porque os números eles são infinitos. Então, por mais que ela se aproxime, por mais que ela se encontre perto, por menor que pareça a diferença, a distância ainda é infinita. Então, nós poderemos, nesse estágio que estivermos mais próximos e ao mesmo tempo infinitamente distantes, nós entenderemos Deus. Compreenderemos a sua existência e o porquê das coisas. E nós, na nossa arrogância intelectual, tentamos compreender o universo e nós conhecemos tão pouco do mesmo. Nós estamos engateando em astronomia. Nós só conhecemos aquilo que tem luz em astronomia. Tudo que é luminoso ou que reflete luminosidade, nós temos uma noção. Toda massa escura, nós não temos a menor ideia do que seja ainda. Então não sabemos nada, porque mais de 90% do universo é composto de massa escura. Então nós, na nossa pequenez, devemos compreender que precisamos ainda trilhar um longo caminho de compreensão de todas as coisas. Então, para isso, precisamos compreender as leis divinas que estão em nós. E partir nessa perspectiva de compreender a lei divina, ela parte exatamente da análise de quem somos nós. Aquela conhecida e famosa questão 919 de O Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos sugere que diariamente façamos uma análise dos nossos dias, do nosso cotidiano, das coisas que nós praticamos, a reflexão diária. Mas o curioso é que nós temos tempo para tantas coisas e não temos tempo para nós mesmos. Sendo que a figura mais importante para a nossa evolução somos nós. Isso não quer dizer que nós deixaremos o outro de lado, mas nós só poderemos ajudar alguém se estivermos no mínimo bem conosco. Compreendendo as nossas limitações, sabendo que somos imperfeitos, tendo a consciência de que temos muito que trabalhar, e a perfeição se conquista no trabalho e não na observação, errando e acertando, porque se assim não fosse, não estaríamos encarnados, observaríamos tudo de longe. E entre os erros e acertos, nós aprendemos. Porque a vida é uma grande escola, e na escola nós fazemos algumas provas que nós fechamos, tiramos 10, outras 9, outras 8, outras menos ainda, ou então igual eu em geometria que nunca consegui passar. Assim também funciona com a nossa vida moral.
Algumas coisas nós já deixamos de lado. Outras nós estamos lutando para deixar. Vez por outra nos falta a percepção de alguma coisa e erramos aquela questão que nos daria a prova fechada. E aí fala, caí no mesmo equívoco. Preciso estudar mais essa matéria. E outras tantas nós erramos tanto, que chega uma hora que errar tanto cansa. Aí nós tentamos pelo menos não errar mais. E acertar o máximo possível aquilo que dá para passar. Mas só que nessa prova nós podemos colar. Nós podemos pedir ajuda. E a ajuda se encontra na oração. Que nós possamos sempre nos recolher em prece e termos consciência de que se nós ouvirmos a nós mesmos, no íntimo de cada um, nós encontraremos todas as respostas para atingirmos a perfeição moral dentro da lei de trabalho, da lei de progresso e de todas as leis que compõem o nosso processo evolutivo. Porque quando nós exercemos a compreensão de que tudo tem um porquê, e nem sempre aquilo que nós esperamos é o melhor para a gente, quando nós entendemos e muitas vezes percebemos ainda bem que não foi daquele jeito, foi desse jeito, porque está muito melhor para mim assim, nós vamos entender o porquê das coisas. E como nós, espíritas, somos reencarnacionistas, nós vamos entender por que as coisas acontecem de um jeito e não de outro. E aí eu entendo a bondade divina. Aí fica claro para mim. Porque com uma vida só não seria justo. Não seria correto. Se não existissem inúmeras vidas, vamos explodir tudo e recomeçar do zero. Porque não tem sentido essa disputa insana, indivíduos se matando, se destruindo, vilipendiando uns aos outros, distante da compreensão da ética, da moral e dos princípios que norteiam o ser humano. Mas quando nós passamos para ação e reação e as reencarnações, tudo faz sentido, tudo se encaixa. Mas isso não quer dizer que devemos nos acomodar diante disso. E achar que o sofrimento do outro deve ser dessa forma, porque Jesus já nos asseverou. O escândalo deve vir, infeliz aquele que for o portador do escândalo. Então nós não devemos ser o portador do escândalo, não devemos ser o justiceiro, não devemos buscar fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Bandido bom é bandido morto, o bandido bom é bandido vivo. Para que ele possa aprender na vida as lições que ele tem que aprender. Se nós exterminarmos todos aqueles que cometem erros, quantos realmente poderão ficar encarnados? Quantos de nós nunca se equivocou em nenhum momento da nossa existência? Expressão crística. Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Nós temos que clamar por justiça, por hombridade, por recuperação, por exemplo, por ética, que as leis sejam cumpridas, que o indivíduo seja reinserido e não encarcerado, jogado nas trevas, nas masmorras, porque senão não é justiça, é vingança. Imagine se Deus fosse conosco o que nós merecíamos. Não teríamos oportunidade de voltar e refazer. Estaríamos todos aí com um lugarzinho certinho nas trevas infernais que nós, por espiritismo, não acreditamos que exista. Mas Deus é bondade e virtude. E Ele nos permite refazer as jornadas para que nós possamos aprender constantemente. Essa é a lei imutável. Nascer, renascer, progredir, sempre.
Que a paz do Mestre Jesus